Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, nós vamos dar sequência na nossa atividade. Eu gostaria apenas de dar uma passadinha para falar sobre os nossos trabalhos, as nossas atividades. No dia 8, daqui a 3 dias, nós teremos a entrega da nossa atividade final, valendo 5 pontos, que é o nosso trabalho. Então, aqui eu trouxe mais uma vez os slides para a gente poder observar, né, e verificar a questão de que nós precisamos produzir um trabalho, sendo que o principal, gente, o principal dele é de que ele seja realizado, de que você possa realizar, junto da sua equipe, uma proposta de intervenção relacionada ao meio ambiente, né? Falar sobre educação, fazer educação ambiental, tá? E pode ser no ambiente físico ou pode ser no ambiente virtual. Você tem que elaborar uma proposta de atividade para poder realizar dessa maneira. Não necessariamente esta proposta deva ser relacionada à tua disciplina, ao teu curso, né, de educação física, não necessariamente, mas nós precisamos dar continuidades a ela. O prazo máximo é até o dia 8, às 23 horas e 59 minutos, né, para você enviar, você e sua equipe, no caso, enviar esse trabalho, esse microprojeto. E eu pergunto já de imediato, como é que está a questão disso? Já montaram as equipes de vocês? Somos apenas duas equipes dentro dessa condição, né? Na nossa turma. Então, vocês já dividiram a equipe, já montaram direitinho, já distribuíram as atividades? Então, vamos trabalhar, vamos deixar isso tudo pronto. Da mesma maneira, comento sobre o nosso questionário, e lembrando que estas perguntas que agora estou trazendo para vocês, elas fazem parte dos nossos questionários lá da plataforma, que auxilia naquele pontinho extra que eu falei para vocês, que pergunta: quais atributos fazem da escola importante ferramenta para a educação ambiental e de que forma ela atua? Tá? Da mesma maneira, pergunta: qual a importância da sensibilização no processo de educação ambiental? Então, são duas perguntas que já foram feitas lá na plataforma. Uma dica que eu dou para você poder responder essas perguntas com um pouco mais de autoridade, né, de conhecimento de causa, é você observar as nossas resenhas que vocês fizeram. Daquele artigo fala exatamente sobre esses pontos, então é importante você dar uma olhadinha melhor lá e fazer uma consideração bem adequada, né, para o que a gente está falando aqui. Mas agora nós vamos falar diretamente sobre educação ambiental na escola. Né? Como é realizada essa educação ambiental, como deve ser realizado, quais os desafios, quais as dificuldades que nós encontramos para realizar educação ambiental. Como bem vimos, realizar educação ambiental na escola não se trata apenas de uma componente curricular. Acima de tudo, é um desafio, dadas as circunstâncias políticas, econômicas e socioculturais. Bem, realmente é uma verdade. É um desafio, principalmente porque, assim, o nosso contexto político, o nosso contexto econômico, o nosso contexto sociocultural são três fatores que pesam contra a educação ambiental e tudo aquilo que ela se propõe a fazer para a gente. Observa só que dentro da questão política, nós vamos envolver a questão das fiscalizações, nós vamos envolver as questões de realização desse incentivo às práticas educacionais, no ensino formal, no ensino informal, né? De todas essas formas, nós vamos ter dificuldades, porque o âmbito político ele passa por todo um planejamento, um regramento social, e que dificilmente ele é tão aplicado nesse contexto. Se a gente for observar, gente, recentemente, na nossa história recente de 10, 15, 20 anos atrás, os nossos índices de desmatamento só aumentam. A degradação ambiental ela só vai crescendo. E a cada dia que passa, nós estamos entrando determinações políticas que dão base para que isso tudo continue. Né? Nós temos leis que estão flexibilizando a utilização de determinados tipos de agrotóxicos, que são banidos em vários outros países, mas no Brasil é permitido.
são banidos justamente por causa da sua característica de prejudicar o meio ambiente, de prejudicar a saúde da população, né, nas suas mais diversas formas. Então, nós temos leis que estão flexibilizando a cada dia mais o uso de agrotóxicos, de outros tipos de agrotóxicos mais pesados. Nós estamos tendo leis que flexibilizam a questão de demarcação de terra, que querem reorganizar esse espaço para poder justamente liberar para que a prática da exploração da nossa biodiversidade se expanda. Né? Aqui na Amazônia, nos nossos últimos anos, estamos vendo, não, mas não só de agora, não só deste período, deste governo que nós estamos, mas já é discutido a questão de demarcação de terras indígenas há muito tempo. Querem diminuir as reservas indígenas para aumentar a terra da União. Essas terras da União são terras passíveis de serem exploradas. Então, eles querem a cada dia mais fazer isso. Existe um estudo que ainda não foi autorizado, que ainda não foi cumprido, mas assim, para efetiva exploração, mas existe um estudo já de que uma grandiosa reserva de petróleo havia sido descoberta aqui nossa bacia amazônica. Tipo, lembra do pré-sal, que é lá embaixo do oceano, que tem uma grande quantidade de petróleo? Pois então, existe uma também aqui na região da bacia amazônica, que ela também foi estudada já, ela é muito grande também, essa reserva de petróleo, só que se liberar para exploração, vai arrebentar com uma série de condições ambientais aqui. E aí os estudiosos já estão alertando para os tipos de prejuízos que nós vamos ter se essa exploração de petróleo começar aqui na nossa região. Né? Dentre elas, existe uma condição rara aqui na Amazônia de um tipo de coral de água doce, né? Que é um ser vivo, os corais são seres vivos, da onde abrigam uma infinidade de possibilidades de vida, né? E a gente está falando de vida aquática, né? De vida fluvial, onde vários micro-organismos, pequenos peixes, crustáceos e tal, sobrevivem, encontram dentro desses corais, encontram reservas de alimento, encontram reservas de proteção, é um berçário. Só que justamente essa localização vai ser afetada. Esse processo desses corais vão ser arrebentados todinhos dentro dessa, se for autorizada a exploração. Então, para você ter ideia, como existem já discussões avançadas a respeito disso, então não estranhem se daqui a algum tempo, talvez neste ano ainda, ou daqui para algum outro ano, resolverem liberar um leilão aqui para poder arrendar essas terras para uma empresa, no caso a Petrobras ou alguma outra petrolífera que possa vir a atuar no nosso território nacional, de começar a explorar essa bacia de petróleo da Amazônia. Não vai, aí depois você vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que existia. Não, você está sabendo agora. E essa descoberta já tem mais de 10 anos, já tem uns 15 anos mais ou menos que descobriram e estão estudando a cada dia uma forma de poder liberar e explorar essa reserva natural. Quer dizer, as nossas condições políticas, né, de modo geral, elas vêm sendo dificuldade para a gente poder fazer um processo de educação ambiental consciente, onde desde as nossas escolas, essas novas gerações venham crescendo com uma consciência, porque nós estamos criando, dentro das nossas condições políticas, meios cada vez menos efetivos de fazer educação ambiental e cada vez mais efetivos para a exploração do meio ambiente. Né? Tá meio que na contramão do negócio. A questão de circunstância econômica, a gente já não precisa nem estender muito comentário a respeito. Quando a gente fala de economia, nós estamos falando daquela eterna gangorra, que quando um está bem, o outro está mal, né? Que quando um está mal, o outro está bem. Quer dizer, a economia e o meio ambiente sempre ficam em lados opostos. Para a economia se desenvolver, o meio ambiente cai, o meio ambiente vai sendo explorado cada vez mais. Para o meio ambiente poder melhorar a sua qualidade, automaticamente vai impactar na economia para tentar baixar. E quem é que quer? Qual é o país? Qual é a nação? Qual é o ser humano que aceita diminuir a sua condição financeira em busca do meio ambiente? Né?
Quem é que abre mão do seu desenvolvimento econômico? Qual é o país que abre mão do seu desenvolvimento econômico para pensar no meio ambiente? Nenhum, gente. Nenhum. Você vai dizer, professor, mas os nossos países europeus, né, os países europeus como a França, como a Itália, a Espanha, a Inglaterra, não sei o que e tal, esses países, eles lutam muito por conservação ambiental, pela preservação ambiental. Verdade, verdade, eles questionam muito, mas eles já varreram quase todo o território deles. Né? É fácil falar de preservação ambiental quando eles já devastaram tudo que eles têm. É fácil, quase não tem floresta mais nesses lugares. Quase não tem mais reservas naturais nesses espaços. A não ser os espaços de difícil acesso, que são em montanhas, em morros, que aí é mais difícil de explorar e de acessar. Mas de resto, já varreram quase tudo. Aí querem falar da gente aqui, que a gente tem na Amazônia, uma grande reserva, uma grande reserva natural e tudo mais, mas eles já limparam o que eles têm. Aí é fácil falar. Então, dentro da questão econômica, a gente tem que ter essa visão. E a questão sociocultural é também um problema. Por quê? Se há as políticas públicas não incentivam a uma prática de educação ambiental, de conscientização ambiental, não vou nem usar o termo educação, né? Vamos pular direto para a parte de conscientização ambiental. Se as nossas políticas públicas não investem nisso, não se direcionam a esta finalidade, todo o resto vem aquele efeito cascata. Né? As políticas públicas não vão nos auxiliar. Obviamente, as consequências dela vão ser na mesma sequência, na mesma linha. Nós vamos ter sociedades cada vez menos preocupadas com o meio ambiente. E isso é de geração em geração, gente. Se você observar, a coisa mais comum hoje, como eu já citei na sala de aula, é a gente ver a juventude, muitas pessoas da idade de vocês, da nossa idade, que passam nos seus carros com seu som alto e baixa o vidro do carro e está jogando latinha, garrafa e um monte de coisa para o lado de fora, como se aquilo ali fosse o seu lixeiro. Mas, na verdade, é o que a gente está fazendo de fato. E essa é a cultura que está sendo anunciada, que está sendo preservada hoje em dia. Porque o que mais tem hoje são jovens que pensam da mesma maneira. Que estão preocupados em curtir a vida de boa, tranquilo, vou aproveitar e vou largar as minhas, e não vou ter as minhas responsabilidades. Essa é a nossa cultura hoje em dia. Principalmente porque nunca, como eu já comentei em outros momentos, desde quando falávamos da nossa condição de desenvolvimento industrial, né, de nossa revolução industrial brasileira, eu dizia, gente, nunca houve uma política voltada, efetiva, para criar em nós um senso de consciência ambiental, que seja algo nosso, cultural. Assim como nós temos outras culturas, assim como o samba é uma cultura nossa, assim como o MPB, a bossa nova, assim como determinados tipos de músicas, tipos de danças, tipos de costumes, como por exemplo no Pará, onde nós temos uma culinária específica que veio por base indígena e um monte de outras coisas. Mas a questão de conscientização ambiental nunca foi repassada, nunca foi transmitida, nunca foi multiplicada de geração para geração. Nós não vivemos essa condição. Então nós nos acostumamos, eu e você, da mesma maneira, nos acostumamos a crescer sem ter uma consciência ambiental, sem ter uma preocupação ambiental. O máximo que nós temos é uma coisinha ou outra regra básica de sociedade, de civilidade, que nos mantém dizendo: eu não posso jogar lixo no chão, eu vou jogar o lixo no lixo. Eu não vou desperdiçar a água, eu vou usar com um pouco mais de consciência. Mas quando a gente vê a nossa prática consciente que a gente tem, ela é limitada. Porque lá em um momento ou outro, sem perceber, a gente deixa cair aquela casquinha de bala no chão. Sem perceber, num momento ou outro, a gente se distrai e deixa a torneira ligada quando está escovando os dentes, quando está lavando as mãos, quando está tomando banho, deixa o chuveiro ligado.
sem querer querendo, sem a gente pensar muito bem, a gente desmata também os nossos espaços, os nossos quintais, tiramos árvores, cortamos, podamos, porque aquela árvore dá muito trabalho de limpar, aquela árvore que fica causando dá muito problema, aquela árvore fica jogando muita folha, aquela árvore fica incomodando o vizinho, aquela árvore, quer dizer, a gente pensa primeiro nos problemas que aquela árvore traz e dificilmente a gente para pensar nos benefícios que ela pode estar trazendo para a gente. Isso quer dizer, a nossa cultura, e eu não estou falando somente da minha e da sua, estou falando de uma condição generalizada no Brasil. Nós não temos uma cultura que se preocupe com o meio ambiente. Nós temos aqueles raros exemplos de pessoas, aquelas quase que unanimidades de pessoas que são dedicadas a cuidar do meio ambiente. Em Abaetetuba, por exemplo, infelizmente, por ocasião de Covid, nós perdemos a nossa maior referência quanto à condição ambiental, que é o Rai. Né? O Rai era um cara apaixonado pela natureza. Ele tem um terreno, um sítio aqui na estrada, que ele fez questão de tratá-lo como uma reserva ecológica. As pessoas faziam passeios, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Rai, ou se conheceram até mesmo o seu sítio, né? Mas ele tinha um lugar que era totalmente preservado, totalmente cuidado. Ele dizia que aquilo ali trazia vida para ele, aquilo ali deixava ele vivo, porque aquele lugarzinho que ele conseguiu preservar, que ele conseguiu controlar, traz vida para ele. E ele não estava errado. O Rai, durante muitos anos, mais de 30 anos, cuidava deste terreno com todo este afinco. E sempre que possível, sempre que necessário, sempre que você convidava ele estava numa escola, ele estava numa instituição, ele estava em qualquer lugar que o chamassem para falar sobre meio ambiente, sobre a importância de cuidar, a importância de preservar, a importância de não poluir, a importância de trazer vida para a nossa terra. Tive a oportunidade, inclusive na rede municipal, por 2 vezes, de ser agraciado com a presença dele, de vir na nossa escola só para falar de meio ambiente, sobre os cuidados com a natureza, sobre os cuidados que nós devemos ter com relação à poluição e um monte de outras coisas. E ele fazia o alerta: se a gente não cuidar, isso tudo vai acabar. Se a gente não cuidar do meio ambiente, nós estamos nos matando aos poucos. Né? Ele comentava, ele trazia essa mensagem de conscientização e fazia também esse apelo. Mas era aquela velha história. E o mandurinha não faz verão, né? O Rai era só uma andorinha. Tentando chamar o verão da conscientização para junto da nossa sociedade. O Rai era uma voz que gritava praticamente sozinho, porque raramente houve algum tipo de parceria governamental para fazer com que o trabalho dele tivesse maior visibilidade, tivesse maior condição. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, para alguns de vocês, vocês não sabem quem é, vocês não sabem nem o que foi, nem sabiam que existia uma reserva ambiental aqui, uma reserva florestal aqui no nosso território de Abaetetuba. Talvez justamente porque as nossas políticas não incentivaram a isso. Né? Era necessário, seria importante fazer com que aquele espaço pudesse se tornar um santuário, mas que isso também fosse investido de políticas públicas. E olha o contexto político novamente, para fazer com que este espaço pudesse ter maior visibilidade, pudesse ter maior condição de mostrar o seu potencial para a nossa sociedade. Hoje nós viajamos para Belém. Em Belém você tem 3 espaços específicos, na verdade, né? 4, numa Belém inteira, que fala sobre isso. A primeira é o Museu Emílio Guild, onde tem vários animais e tal, mas também nós temos uma reserva florestal ali, nós temos árvores nativas, árvores centenárias, nós temos uma condição de natureza no meio de Belém, né? Nós temos, além disso, nós temos o Bosque Rodrigues Alves, que é maior ainda que o museu, que também tem um abrigo, uma grande diversidade biológica, né? Uma biodiversidade muito bonita lá também, mas é mais um espaço. Foi inaugurado recentemente, meu Deus, vou lembrar, fica lá na João Paulo II,
a, é um parque ecológico que tem muito grande, esqueci agora o nome, foi recém-inaugurado, acho que foi faz alguns anos só que foi inaugurado, assim, o Parque do Utinga. O Parque do Utinga também é um local que nós temos. E o último que eu me recordo em Belém é o Mangal das Garças, mas que já não traz tanta coisa assim da natureza. Eu já fui visitar lá. O Mangal das Garças é bonito, mas não é como estes outros que comentei com vocês. Mas em Abaetetuba, não temos. Não, nós temos sim, gente. Abaetetuba tinha o centro, o sítio do Rai, que era utilizado parecido. Só que a diferença é que o sítio do Rai não foi municipalizado, não foi estatizado, não faz parte do governo oferecer, não é um espaço público. Né? Tornou-se público porque o proprietário permitia a visita ao público. Só que agora, a tristeza é que com o falecimento do Rai, nós não sabemos mais o que vai ser desse terreno. Não sabemos se a família vai levar adiante, se a família vai manter, porque dava despesa, era caro manter, gasta uma certa despesa. E o Rai fazia aquilo ali com amor. Mas nós não sabemos se os outros vão fazer adiante. Se vai ter algum projeto, se vão tentar fazer alguma coisa. Né? Eu sou a favor de que o governo, por exemplo, o município, pudesse entrar em negociação, comprasse esse terreno e revitalizasse ele um pouco mais e tornasse um parque público nosso daqui de Abaetetuba, como o Parque do Tinga, como o Bosque Rodrigues Alves, como esses lugares para que tornasse o espaço público para conhecimento, para saber, para as pessoas visitarem, para as famílias encontrarem um espaço diferente. A Abaetetuba nós não temos opção de lazer. O máximo que nós temos é Beja, né? É Beja. Fora isso, são territórios privados, né? São nos interiores, nas ilhas, né? Nas estradas, mas isso tudo é se você tiver parente ou se você morar lá. Caso contrário, você não tem essa opção. Eu, pelo menos, não sou doido de pegar um barco e ir embora numa dessas ilhas aqui, chegar lá e dizer, olha, cheguei aqui na casa de vocês mesmo. O pessoal que não me conhece vai, acha de querer me dar um tiro ainda de lá. Você tá até ficando doido esse cara vir se meter para cá, isso aqui não é casa dele, né? Mas espaço público, o que nós temos aqui é Beja, só isso. Então, meus queridos, nós precisamos entender que falar de educação ambiental, fazer educação ambiental está cada vez mais difícil, porque as coisas não cooperam. Né? O cenário político não ajuda, o cenário econômico é totalmente contrário, oposto a isso. E a nossa condição sociocultural, ela não existe. Ela existe justamente no contrário. A nossa cultura social em relação ao meio ambiente é uma cultura de descaso, não uma cultura de preocupação e preservação. Obviamente, ao assumirmos que a educação ambiental é realmente um processo educativo, cabe questionar qual é a base pedagógica que orienta as nossas ações. Cabe a educandos e educadores refletir para os diversos paradigmas e, sobretudo, agir para a transformação necessária. Olha o tamanho da nossa questão. Nós precisamos repensar, né? Qual é a base da minha necessidade? Qual é a base do meu ensino? Qual é a base? Quais são as ferramentas didáticas, pedagógicas que a educação ambiental está utilizando? A gente precisa refletir. Por quê? Porque na maioria das vezes o que acontece foi o que aconteceu na tua vida quando você estudava no ensino regular. Você estudava na escola e aí ali você tinha o dia da árvore, o dia do meio ambiente, o dia do índio, o dia da água, quer dizer, você tinha programações específicas que não faziam muito sentido e que as escolas faziam uma atividade simples, qualquer e diziam, pronto, acabou, está aqui uma atividade que você está fazendo. Somente para cumprir, na maioria das vezes, né? Como se estivesse apenas querendo cumprir uma determinação legal, uma lei. Né? Ah, não, tem o dia, a gente vai fazer, só por isso. Mas o empenho, a dedicação, o afinco, não é bem isso, não chega. Tanto que muitos de vocês nem lembravam desses momentos dentro da escola de vocês. Tanto que foi irrelevante o jeito com que foi tratado. Então, é o que está dizendo que o nosso material, a gente precisa rever. Quais são as nossas motivações, quais são as nossas bases pedagógicas. Se eu estou apenas cumprindo com uma obrigação, se eu estou cumprindo com uma determinação,
ou se eu estou fazendo aquilo porque realmente eu quero que as pessoas compreendam, que as crianças já entendam desde pequenos que nós precisamos cuidar do meio ambiente, né? Então é preciso que a gente possa rever, gente, essa base para a gente poder garantir que uma transformação possa acontecer, e essa transformação ela é mais do que necessária. Cabe a educandos e educadores refletir sobre os diversos paradigmas e, sobretudo, agir para a transformação necessária. Precisamos nos orientar, precisamos seguir adiante com mais responsabilidade, com mais determinação. Precisamos criar essa cultura, ou melhor, quebrar a cultura que nós temos de descaso e transformar ela para uma cultura oposta, onde a gente possa ter uma consciência diferente. De que cuidando do meio ambiente, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou cuidando dos meus netos, eu estou cuidando da próxima geração. E quando eu não cuido deles, eu estou garantindo que estas próximas gerações vão sofrer. Essas próximas gerações vão sofrer. É isso que eu estou garantindo quando eu continuo com descaso em relação ao meio ambiente. Nesse momento, eu peço a vocês para pausar o vídeo, tá? E assistir esse vídeo que eu vou colocar o link para vocês lá no grupo também, vou disponibilizar. Você pausa e assiste esse vídeo aí, Grandes Temas. Tem uma reflexão muito importante sobre algumas determinações, algumas orientações, né, e apontamentos assim importantíssimos. Eu gostaria de chamar a atenção para logo de imediato para alguns estudiosos, como por exemplo o Ribamar. Fiquem atentos toda vez que ele aparecer. É um ponto que ele traz assim discussões importantíssimas. Ribamar, ele é ele é um educador um educador social do IBAMA, tá? É um cara que tá com uma camisa azul, meio uma barbinha assim desse tamanho, um cara super simples, mas com um conhecimento monstruoso. E outro que eu gostaria de chamar a atenção é o jornalista Washington Novaes. Ele vai surgir em alguns momentos do vídeo, fazendo algumas referências e informações muito importantes também, né? Além do outro professor da USP, que eu já esqueci também o nome dele agora, um senhor já bem idoso, cabelo branquinho, usa óculos. Ele até tem uma travada na língua dele quando ele vai falar sobre termos banalizadores. Ele vai falar aí vai fazer um negócio assim. Vocês vão identificar quem ele é. Fiquem atentos nesses caras e daqui a pouco vocês voltam. Pode dar pausa, vai lá, acessa e volta. Estou esperando vocês. Muito bem, pessoal. Que bom que vocês viram o vídeo. Agora, o que vai acontecer? Você vai. Eu gostaria que você pudesse, assim, guardar muitas dessas informações dos vídeos. Mas uns pontos aqui eu queria comentar logo de imediato com vocês. O Ribamar, né, aquele educador ambiental, ele vai falar uma coisa muito importante sobre a capacidade que os países têm hoje de serem coletores internacionais, né? Ele diz assim: hoje os povos são nômades. Eles saem de um lugar e vão para o outro e se apropriam, exploram, retiram, consomem aqueles materiais naturais que existem naquela outra localização. Quando aquela reserva acaba, eles saem e vão para um outro lugar e continua esse processo de exploração, como era antigamente, as civilizações, né, os primeiros seres humanos que nós tivemos, né, as primeiras espécies, né, da humanidade, elas viviam dessa maneira durante um bom tempo. Saíam de um lugar, se fixavam no outro, exploravam, né, as reservas, as riquezas daquele lugar, de alimentos e um monte de outras coisas. Quando aquilo ali acabava, eles saíam e iam para outro lugar. E nisso eles ficavam fazendo esse rodízio de espaço em espaço. E ele fala assim: hoje os povos são nômades, eles realizam um processo onde onde retiram os bens daqueles lugares, né, e não precisa mais de uma guerra, porque antes também passamos por essa fase que, quando existia a guerra, um país, quando ele dominava, ele explorava o país derrotado, né? Ele vencia a guerra e explorava tudo que o país dominado tinha para oferecer, e aquilo ali eram os espólios de guerra, né? Era a recompensa deles. Só que hoje acontece da mesma maneira por causa de tratos. Mas a questão é, ainda assim existem países se aproveitando dos outros.
Eu queria trazer um pequeno comentário a respeito disso, sobre políticas externas, né, e negociações ambientais. Há algum tempo, o Brasil, parceiro dos Estados Unidos, né, durante muito tempo, o Brasil tem se tornado amigo, né, dos Estados Unidos, e inclusive suas relações comerciais são muito intensas ainda até hoje, né, Brasil e Estados Unidos. E existe alguns tratos, como por exemplo, o Brasil tem representantes brasileiros dentro dos Estados Unidos, que é no consulado, né? Nós temos o consulado brasileiro nos Estados Unidos, assim como temos também consulados norte-americanos no Brasil, né? Tem os consulados, onde vem o cônsul e tal, fica aqui, né? E resolve muita coisa para as pessoas do país deles aqui dentro do nosso. Uma regra interessante. Quando é aberto um consulado, toda a legislação dentro deste território, dentro dos limites dessa instalação, a legislação que funciona não é a do país onde ele está instalado, e sim a do país proprietário. Por exemplo, dentro do consulado brasileiro lá nos Estados Unidos, dentro do terreno do prédio do consulado, as leis que regem ali dentro, do muro para dentro, são as leis brasileiras. Tá? Isso quer dizer que se um brasileiro, se alguém matar alguém dentro do consulado brasileiro, este alguém vai ser julgado conforme as leis brasileiras, não as dos Estados Unidos, não as leis norte-americanas, que é o país onde ele está. Tá? Essa é uma determinação. Isso quer dizer, o consulado é um território totalmente independente daquele lugar que ele vive. Ele depende, ele é de responsabilidade legal, civil e criminal do país que é o seu proprietário, tá? Então, se acontecer alguma coisa dentro do consulado brasileiro que fica nos Estados Unidos, a lei que vai gerar lá não é a lei dos Estados Unidos quem vai tomar conta lá, são as leis brasileiras. E da mesma maneira, o contrário também é verdadeiro. Isso, essas parcerias, elas vão além dos consulados. Existem, por exemplo, bases militares, né? Um país amigo vai e propõe, olha, deixa eu fazer uma base militar lá no teu território, né? Eu vou preparar uma base militar, a gente se fortalece e tal. E isso tudo vai, eu quero um ponto estratégico que seja interessante, lá, tal, 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 e faz essas parcerias. E assim aconteceu também. Os Estados Unidos disse, poxa, Brasil, tu fica aqui, eu fico mais em cima, né, mais ao norte, tu fica mais aqui ao sul. Vamos fazer assim, só que a tua parte ao sul fica um pouco próximo da Europa também, igual a gente aqui e tal. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu instalar uma base militar lá, no teu território, a gente se fortalece, a gente se protege aqui. Né? Se tiver um problema, a gente dá um jeito de se proteger. E a gente fica com tropas próximas. Aí o Brasil, pô, beleza, Estados Unidos, onde é que tu quer o teu terreno? Né? Aí os Estados Unidos, não, me dá um terreno qualquer, não quero nada importante, me dá um terreno básico desse aí. Aonde? No meio do nada, eu não quero um terreno, um lugar valioso. Aí eu falei, posso te dar um exemplo, né, gente? Posso te dar um terreno lá no estado de São Paulo? Ele, não, cara, olha, São Paulo tem muita gente, São Paulo é muito caro, então, assim, eu não quero atrapalhar o teu processo, Brasil. A tua economia, as tuas atividades, não, fica lá com o teu São Paulo direito. É um dos territórios mais valiosos do Brasil, né? A questão de moradia ali no Sudeste é muito cara e tudo mais, a especulação imobiliária. Não, me dá lá no meio da Caatinga, lá pro Nordeste, onde só tem calango e bode. Pronto, isso aí já me resolve o problema. Eu quero isso. Não quero nada aí no Brasil. Tu tem certeza? Poxa, posso te dar lugar melhor. Né? Não, te bate não, me dá lá pelo Nordeste. Onde tu quer? Tu quer em Fortaleza? Aí o Brasil oferecendo as melhores opções, né? Quer em Fortaleza, cidade turística? Não quero. Fortaleza já é desenvolvido. Não, me manda lá pro fundo, lá para onde Judas perdeu a bota. E aí o Brasil, pô, mas tem certeza, Estados Unidos? Quer dizer, não, me dá um terrenozinho, dá, para não te atrapalhar, eu não quero incomodar, não quero dar trabalho. Aí, poxa, o Brasil, cara, nos Estados Unidos é muito bacana, né? Não quer nem dar trabalho, quer instalar uma base militar aqui no Nordeste. Terreno que o pessoal lá tá, sei lá, estão dando terreno para lá, porque é seca, é fome, é um monte de coisa, ninguém quer. O povo do Nordeste vive fugindo para todo lugar.
né, para sair da condição miserável que eles vivem. Os Estados Unidos quer justamente ir lá no meio do nada. Não, me dá lá, não tem problema não. Aí o Brasil, escolhe onde tu quer. Me dá lá em Alcântara, lá no Maranhão. Pronto, olha, interior do Maranhão, lá em Alcântara, me dá uma base, me dá um terreno lá que eu faço minha base militar. Aí o Brasil olhou, em Alcântara, no Maranhão, tá, pode ficar, não tem problema não. Os Estados Unidos montou a sua base militar aqui em Alcântara. Isso ainda na época ainda próximo do período nosso de Revolução Industrial Brasileira, né? Nós estávamos tendo aquele crescimento econômico e tudo bacana, né? E o governo, não, beleza, faz lá, não tem problema não, pode ir. Aí o Brasil deu o terreno para eles. Eles vieram, construíram suas bases militares, e lembrando, assim como nos consulados, tudo que acontece dentro da base militar é de responsabilidade dos Estados Unidos. Aquele território se torna dos Estados Unidos. Eles não devem a menor satisfação para o Brasil, e isso é o que rege o tratado. Gente, vocês sabiam, lembrando do Ribamar, né, que falava que os povos agora eles saem dos seus lugares e vão lá no outro, exploram o que eles têm e tal. Lembra disso aí. Gente, por coincidência, uma coincidência absurda, absurda, não dá nem pra gente acreditar no tamanho dessa coincidência. Justamente lá em Alcântara, no Maranhão, embaixo da base militar dos Estados Unidos, vocês acreditam que tinha uma jazida de minério lá, de um metal? Tipo Carajás, tipo em Oriximiná, que tinha ferro pra caramba, que tinha alumínio pra caramba, né? Gente, tinha também um metal. O metal chamado de nióbio, no Maranhão. Esse nióbio, gente, ele é um metal extremamente raro. Só tem, se eu não me engano, só tem 3 lugares no mundo onde foi encontrado esse metal. E uma delas é o Brasil. Muito raro. Lembra dos nossos desenhos, filmes e tal, dos X-Men, que tinha o Wolverine? Que o Wolverine tinha sido, a estrutura óssea do Wolverine tinha sido revestida por um metal chamado adamantium, que o nome adamantium vem de adamas, que significa inquebrável, que é a mesma base também do diamante, né? É o mesmo nome, a derivação de diamante também vem de adamas, que significa inquebrável. Pois é, o adamantio, esse metal inquebrável, ele não existe, gente. É fato, só existe lá nos X-Men, só existe lá no desenho, no filme. Mas o único metal no planeta que seria capaz de chegar próximo, mais perto possível do adamantio, é o nióbio. É o metal mais resistente do mundo, já descoberto. E aí, justamente lá em Alcântara, no Maranhão, abaixo da base militar, tem a maior jazida de nióbio do mundo. Interessante isso. Professor, e o Brasil? Quem é Brasil? O território pertence aos Estados Unidos. Estados Unidos tira, explora e faz o que ele quiser e não dá um centavo para o Brasil e muito menos, nem satisfação. Se o Brasil quiser nióbio, ele tem que comprar, porque a lei é a mesma. O que tem lá dentro é dos Estados Unidos, não é do Brasil. Professor, e por que esse metal é tão importante? Ele é utilizado para revestir a ponta dos foguetes que vão para o espaço. Porque quando eles estão entrando ou saindo da atmosfera, a temperatura é tão elevada que qualquer outro tipo de metal se parte. Então eles têm que fazer camadas muito mais fortes, muito mais preparadas para poder passar essa localização, essa condição, aliás, para poder passar, né, para o espaço, para os lugares onde eles vão explorar. Só o nióbio consegue resistir. As outras tentativas, desde antes de descoberta do nióbio, funcionavam, mas com muita dificuldade, tinham problemas e tal, e dessa forma com o nióbio acabou o problema. Então imagina o quanto ele é caro.
Além disso, também é utilizado em bicos de naves supersônicas, aqueles caças supersônicos que existem, né? Aqueles aviões assim mais velozes do mundo, né? Que ultrapassam a barreira do som, é revestido também com ele, que é justamente para poder proteger a nave e impedir com que a fuselagem possa se desmontar, né, com o voo e tal. Né? Ele corta o ar e diminui o impacto todinho e ele aguenta o tranco de boa. Então é extremamente raro esse metal. A jazida não é tão grande, mas dentre as quais existem, é a maior do mundo. Está tudo lá guardado em Alcântara, no Maranhão, e tudo os Estados Unidos está levando. Então, para a gente entender quando o Ribamar fala isso, né, de como é que as populações, como é que os povos se aproveitam um do outro, como é que eles fazem esse processo, e é uma realidade muito grande. Além disso, meus queridos, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Além disso, além dessa condição, né, o Ribamar também comenta com a gente que o ser humano ele fala muito hoje sobre sustentabilidade, e por isso aquele senhor lá, aquele jornalista que eu esqueci o nome dele lá, que fala, jornalista não, pesquisador, se não me engano da USP que ele é, que fala sobre termos banalizadores e tal, ele fala, o Ribamar e ele, eu queria juntar, né, falar dos dois nesse sentido para dizer que hoje o ser humano utiliza muito dos discursos, mas é um discurso de mídia, é um discurso que é feito para chamar atenção e dizer, olha, a gente pensa em sustentabilidade, mas na verdade essa sustentabilidade ela não existe, ela é muito falha, porque como diz o Ribamar, se fosse verdade, se fosse realmente uma realidade a sustentabilidade no Brasil, nós teremos uma diminuição na frota de veículos, né? A quantidade de carros no Brasil teria diminuído. A questão do nosso uso consciente dos recursos naturais teria melhorado, o nosso desmatamento teria diminuído, as nossas formas de degradação ambiental seriam melhores trabalhadas, melhores cobradas ou até mesmo fiscalizadas. Mas o que a gente vê é justamente o oposto. A indústria automobilística crescendo a cada dia mais. E hoje a gente pode dizer, a Baitetuba está vivendo essa nova fase. Quando eu era criança, Baitetuba era chamada de cidade das bicicletas. Era chamada até de China, de tanta bicicleta que tinha aqui. Nós passamos por uma fase de transformação e migramos da bicicleta para a moto. E pronto, é esse desespero de moto para todo lado. Tem moto demais na Baitetuba. Né? Você sabe disso. Só que agora nós estamos vivendo uma segunda, mais uma transformação, mais uma mudança de novo. O povo está começando a largar a moto, a trocar a moto pelo carro. E nós estamos tendo uma crescente evolução nesses números. A quantidade de carros que nós temos em Abaetetuba hoje já é muito maior do que antes. O nosso trânsito, inclusive a nossa estrutura de ruas, não são preparadas para receber carros, gente. Nós temos ruas estreitas, ruas estreitas, mal cuidadas, mas isso eu não vou nem entrar nesse contexto, tá? Mas nós temos ruas que são muito estreitas e onde dificilmente passam dois carros ao mesmo tempo, né? Tem algumas ruas aí o povo ainda coloca mais lixo na rua, piora tudo, aí realmente não passa mais ninguém mesmo. Mas quer dizer, a nossa realidade, a nossa condição estrutural para receber essa nova revolução de carros, a Baetetuba não tem. Só nas ruas principais que você anda, né? Mas as ruas periféricas, nos bairros menores, você vê, não tem espaço. Tem vezes que para você entrar, se um carro estacionar aqui e vier outro daqui, tu tem que esperar encostar o carro, esperar o outro passar para você poder ir, porque não tem espaço para passar. Né? Então, a nossa condição geográfica não é favorável, nós não estamos preparados para isso, a Baetetuba não está preparado para isso, e mais ainda, não somente a nossa condição geográfica, a nossa condição populacional, educacional também não está preparada para essa revolução, para essa nova mudança. E o povo está se acostumando agora, está se preparando em Abaetetuba para ter o carro e a moto. E aí a gente volta para a conversa pro que o Ribamar falava. Nós não estamos tendo uma diminuição, gente, nos veículos que são que utilizam da queima de combustíveis fósseis. Nós não estamos tendo. A poluição vai só aumentando, porque a quantidade de moto aumenta, a quantidade de carro aumenta,
e a gente vai aumentando o nosso nível de poluição naquele espaço, né? Então, o Ribamar ele traz assim uns apontamentos importantes para a gente, né? Mas um trecho também que eu queria comentar sobre o Washington Novaes, o jornalista, é quando ele fala segundo alguns dados importantes de pesquisa feitos por algumas instituições, como o WWF, né, e alguns outros órgãos que fiscalizam, que acompanham a questão de meio ambiente, ele fala que essas instituições nos trazem alguns números bastante preocupantes. Por exemplo, que nós estamos consumindo os recursos naturais do planeta numa velocidade 25% maior do que a capacidade do planeta de se restabelecer, de se reestruturar. Quer dizer, se nós tivéssemos empatados, nós estamos consumindo na mesma velocidade em que o planeta tem a capacidade de se regenerar, nós ainda teríamos algum equilíbrio nesse termo, né? Nós estamos consumindo na mesma velocidade. Isso quer dizer que não vai mais nem aumentar a degradação e também não vai diminuir a degradação, vai estabilizar, né? Só que ele está dizendo que nós estamos consumindo 25% mais rápido do que a natureza tem a capacidade de se desenvolver. Isso quer dizer o quê? Nós passamos do limite máximo da tolerância com relação a essa exploração do meio ambiente. Nós passamos disso. Dessa forma, gente, tudo o que nós estamos fazendo agora é caminhando cada vez mais rápido para o fim. Porque agora o meio ambiente não tem mais condição de se regenerar. O meio ambiente não tem mais condição natural de poder se reestruturar e seguir diante da nossa velocidade de exploração. Um cálculo bem fácil para a gente entender é, imagina, você tem uma poupança no banco, graças a Deus aqui nessa turma todo mundo tem uma poupança gordinha no banco, né? Todo mundo aqui não vou dizer que seja rico, mas pelo menos passa bem, né? Então, nossa turma, todos vocês, todos nós temos uma poupança gordinha no banco. Abençoa, Senhor, por favor. Isso é bom, né? E aí você tem essa poupança, mas você começa a retirar dinheiro dessa poupança. Só que você vai tirando e você sabe que a poupança, o dinheiro está lá guardado, ela vai rendendo juros, né? É quase nada, mas é um juros. Então vai entrando dinheirinho, o banco vai dando dinheirinho para tua conta, vai contribuindo de acordo com o que você tem no meio ambiente, na sua conta, né? Ele vai te dando uns juros e vai aumentando aquele dinheirinho que tu tens lá. Beleza? A nosso banco, a nossa conta, essa nossa poupança é igual ao meio ambiente. Tá lá. A cada dia, a cada hora, a cada tempo, a natureza vai aumentando um pouquinho. Aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho. Imagina que você... existem alguns comentários para quem assistiu Big Brother, essas coisas todas, esses realities que o pessoal ganha um dinheiro. Aí eles dizem assim, o cara ganhou na Mega Sena, ganhou 300 e poucos milhões. Ele coloca isso no banco, vive só com os juros do banco, que vai render 20, 30 mil por mês só de juros. O banco vai ficar dando dinheiro para ele, 30 mil por mês só com os juros desse dinheiro. Aí tu diz, pô, beleza. Isso quer dizer que eu vou ficar sobrevivendo e o meu dinheiro não vai ser mexido, vai ficar lá do mesmo jeito, né? Exatamente isso. Agora imagina, você tem essa poupança recebe esse dinheiro, né? Você ganhou na loteria, amém, tá? Você ganhou na loteria, você está vivendo dos juros. Digamos que você vive, o dinheiro que você tem lá na poupança, ele te dá em torno de 10 mil reais por mês, tá? Aí você vai utilizando esses 10 mil reais, você vai utilizando esse dinheiro. Um mês você não gasta os 10 mil, você gasta só 3 mil, 5 mil, outro mês mais 5 mil, aí tu imagina, sobrou mais 5, já vai aumentando então o que eu tenho na poupança, né? Aí tu começa, não, eu vou comprar mais coisa, vou gastar mais dinheiro, eu sou rico, e aí tu vai gastando mais. Aí tu começa a chegar gastando 6, 7, 8, 9, 10. Quando você começa a gastar 10 mil reais, que é o mesmo que a poupança te dá, você chega num nível onde você não vai afetar em nada a quantidade que está lá na tua conta, tá? Você vai apenas retirar o que está sobrando, né? O que estão te dando. Você igualou. Só que se você gasta mais de 10 mil, já vai ser o processo contrário. Aquela reserva que tu tem lá vai começar a diminuir gradativamente, diminuindo.
Assim acontece com o meio ambiente. Quando nós consumimos 25% além da capacidade do planeta de se regenerar, nós estamos diminuindo a nossa poupança cada vez mais. E o resultado final vai ser o quê? Vai ser quando a gente vai zerar a conta. Vai acabar o dinheiro de lá. E a mesma coisa está acontecendo hoje com o meio ambiente. Ele traz ainda, Washington Novaes, um outro dado importante destas mesmas pesquisas que dizem que o ser humano hoje no planeta ele tem uma pegada ecológica. Né? Foi criado o termo pegada ecológica, que significa o quê? A pegada ecológica é a quantidade de espaço territorial que precisa ser devastada, que precisa ser degradada para atender às necessidades médias de uma pessoa. Quer dizer, a questão, olha, eu estou usando roupa, a minha roupa é de algodão. Para ter, então, essa roupa de algodão, tiveram que desmatar a floresta, que plantar algodão, que colher o algodão, que passar por pelos processos de industrialização, de fabricação, até chegar no tecido, até chegar na roupa que eu tenho. Então, isso aqui eu preciso de roupa, né? Eu necessito usar minhas roupas. Então, é algo necessário, é uma necessidade ter roupas. Então, para atender esta minha necessidade, o meio ambiente precisou ser utilizado de alguma maneira. O calçado que eu uso, o alimento que eu consumo, né? A energia elétrica que nós utilizamos, quer dizer, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, ele saiu de uma base dentro do meio ambiente até chegar a gente, até chegar a nós. Então, eles dizem que para essas minhas necessidades serem atendidas, o meio ambiente precisa ser degradado, né, utilizado e explorado em pelo menos 2,1 hectares por pessoa. Professor, que tamanho de terra é essa? Aproximadamente, em termos de comparação, 1 hectare ele é equivalente ao tamanho de um campo de futebol. Sabe esses campos que estão acontecendo agora, os jogos da Copa América, da Eurocopa e tal, os jogos aqui no Brasil, né? Daquela outra seleção que está jogando, ficou até com uma certa dificuldade a seleção do Flamengo, né? E aí você vai ver que aquele campo e tal, esse campo, essas medidas oficiais de um campo de futebol, elas têm uma área equivalente a 1 hectare. Então, quando fala que o ser humano necessita de 2,1 hectares, quer dizer, você vai juntar 2 campos desse de futebol e mais um pedaço ainda, né? Que é 2,1. Então, você vai juntar ainda mais uma parte ainda, divide aquele campo em 10, né? Divide aquele campo em 10 e um daqueles pedaços lá, 1/10 dele, ainda faz parte também do processo. Não é só 2 campos, não. É 2 campos e mais um pedaço. Então, para a gente entender isso, para atender as necessidades médias de uma pessoa, agora faz um cálculo aí pela quantidade de pessoas que nós temos no mundo, né? Cerca de 7 a 8 bilhões de seres humanos hoje. Multiplica isso tudo por 2,1 hectare. Quer dizer, a nossa condição de exploração já atingiu níveis críticos há muito tempo. Há muito tempo já atingiu condições críticas de sustentabilidade. O planeta não tem mais força para se recuperar sozinho. Nós precisamos dar um jeito de frear essa exploração para que o planeta possa tentar respirar. Senão, a gente vai zerar a conta. Né? E quanto menor for o nosso saldo, né, na nossa conta ambiental, quanto menor for o nosso saldo, mais dificuldade a gente vai passar. Existem alguns estudiosos, alguns ambientalistas, que dizem que o planeta vai passar inevitavelmente por uma terceira grande guerra mundial. Né? Eles questionam, apontam dessa forma, que nós vamos passar inevitavelmente por uma terceira guerra mundial e que provavelmente esta guerra vai acontecer por causa de um recurso natural indispensável para a vida, que é a água. A água, ela não é criada na mesma velocidade que ela é utilizada ou desperdiçada, não é. Muito pelo contrário. Tanto que é mais fácil você conseguir tirar a água o sal da água do mar, né, fazer o processo de dessalinização, é mais fácil e mais barato do que você criar em laboratório água.
Eu, como químico, devo dizer a vocês, dá para fazer? Dá, mas não é barato. É um processo químico violento, porque não é simplesmente o H2O que nós tomamos. Dentro da água tem uma série de outras composições minerais, uma série de outras composições que fazem parte do processo e que são necessárias para o nosso consumo do dia a dia. Então não é só você criar uma água industrializada de fazer só uma fórmula de H2O e conseguir manter, o que também já não é fácil, tá? Já não é fácil. É necessário 2 feixes de gás, de hidrogênio, gás oxigênio sendo chocados um contra o outro com uma placa de níquel, se eu não me engano, no meio dela. E aí, quando os dois gases se encontram, eles vão lá e começam a gotejar a água. Caso contrário, é necessário quase 100 anos para isto, em condição natural, formar a água. Então, é um gasto muito alto. Você vai produzir pouquíssima água, quer dizer, é muito caro. Fazer água em laboratório é totalmente inviável. Tirar o sal da água do mar já é um processo extremamente caro. E diga-se de passagem, alguns países já realizam isso por necessidade. Se você for agora nas férias em julho, né? Quando você for viajar e você for a Dubai, você vai saiba que toda a água de Dubai ela é dessalinizada. Não existe reserva natural de água doce, água potável lá nos Emirados Árabes. Naquela região, pelo menos, não tem. E os poucos lugares que tem são motivos de luta, de briga, né? Por causa justamente de água. Então, gente, dentro dessa observação, nós vamos entender que muitos países hoje já sofrem com escassez de água, não somente no Oriente Médio, mas outros países também já sofrem com essa escassez. Um desses países, por exemplo, é o Japão. O Japão fica cercado de um arquipélago, são ilhas que ficam cercados pelo oceano. Então, é água salgada para todo lado no Japão. As reservas hídricas potáveis são pequenas, são poucas, não tem tanta condição. Então, o Japão já enfrenta condições de dificuldade, gente. O Japão já tem dificuldade. E aí, dentro de toda essa confusão, eu te pergunto: você por acaso sabe, então, qual é o país que tem a maior reserva hídrica do planeta de água doce? Não vou nem vou dizer água doce e também de água potável. E sendo que até a nossa água, até a água doce, ela pode ser potável, né? Pode ser transformada, é purificada e tal. Mas e aí, qual é o país? É o Brasil, gente. Já pensou esses caras todos com sede aí fora, passando dificuldade e virando e dizendo: Ei, o Brasil tem água. Tá acabando a água do mundo. O Brasil tem água. Bora para cima. E aí, graças a Deus, pensando nisso, o exército brasileiro está preparado, né? Nosso exército está preparado, como alguns alunos falavam, assim, aí na FAM mesmo dizia, não, professor, quando esses caras vierem, a gente está tudo treinado já. Nós vamos pegar a nossa enxada, pegar o nosso teçado e vamos correr para cima deles, porque é só isso que os caras fazem aqui em Abaetetuba, né, no tiro de guerra. Quando vão servir, só se preparam para capinar, para limpar ruas, que eles ficam encarnando, né, eles mesmos fazendo graça. Mas quer dizer, gente, o nosso exército não tem condição de fazer frente a ninguém. A ninguém. Até pouco tempo atrás, o presidente estava questionando, né, com o Trump, umas coisas que deram errado. Ele dizia assim, fez uma entrevista dizendo assim: eles querem pólvora, eles vão ter pólvora. Tipo, eles querem briga, os Estados Unidos quer briga, eles vão ter briga, não vai ter, a gente não vai afrouxar para eles. Mas, gente, quem é o Brasil? Quem é o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica perto da marinha, do exército e da aeronáutica dos Estados Unidos? Somos nada. Se eles quiserem, eles sopram e a gente já era. Não tem como comparar um exército com outro. Então, a gente precisa entender isso, que nós aqui somos agraciados no Brasil. Né? Na Amazônia, mais ainda, nós somos agraciados com nossos recursos hídricos, com a água em si. Só que se a gente não tomar cuidado para utilizar com mais inteligência, esse recurso vai acabar. Da mesma maneira como a gente já exemplificou. Da poupança, a mesma coisa, vai acabar. Tá? Então, dando sequência a isso, eu gostaria de passar para o nosso slide próximo, tá? E a nossa aula já vai encerrar daqui a pouquinho.
prometo para vocês, tá? Nós já vamos encerrar, vamos entrar na nossa próxima unidade 3 e 4, e a gente vai dar sequência nela, nas nossas organizações, para poder finalizar a nossa aula já daqui a pouquinho, tá bom? Pensando nessas condições, gente, que nós temos de ambiente, tu pode dizer, mas professor, o Brasil nunca fez nada em relação ao meio ambiente? Faz sim. A gente não pode também dizer que não. Lembra da nossa Carta de Belgrado que nós lemos? Desde lá de 1975 foi criada como orientações para os países e tal, para o Brasil ele fez. Meio que tarde, mas está fazendo, né? A nossa última lei, nossa última legislação mais importante, ela data do ano de 1999, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que nós vamos discutir num outro momento também. Então, eu queria apenas dar um ponto de imediato para a gente já começar a falar sobre isso. Na nossa aula de amanhã, nós vamos falar somente, diretamente logo da Política Nacional de Educação Ambiental. Vou comentar alguns trechos dela, mas aqui eu já vou dar o início dela, e esse é o nosso último slide de hoje. A Política Nacional de Educação Ambiental, né, ela foi criada no ano de 99, é uma lei regulamentada direitinho, né, lei número 9.795, onde ela norteia todo o processo de educação ambiental. Quais os objetivos da educação ambiental, quais as bases pedagógicas e, mais ainda, ela não só organiza a questão da educação ambiental, como ela também dá a responsabilidade de cada um e todo mundo tem que fazer parte. E eu queria fazer um comentário muito importante aqui. O Brasil ele é referência mundial, né, na sua legislação. Nós temos uma das leis, uma das melhores leis, das mais completas leis do planeta. É a nossa legislação nacional. Então, ela praticamente tem a capacidade de pensar em tudo aquilo que o Brasil tem necessidade. É como se a lei conseguisse entender e já se adianta e já prepara todo o caminho para amparar em todas as necessidades. É uma das legislações mais completas do mundo, a legislação brasileira. E dessa forma, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela consegue ser também tão completa e tão abrangente que, nossa, gente, realmente ela é referência no mundo. Isso não tem... e eu não estou falando isso com nenhum tipo de ironia ou de sarcasmo, não. É uma realidade, dá até um orgulho na gente de ver o negócio como ela acontece, né? Então, de imediato, ela tem todo esse pró, né? Esse benefício. A nossa legislação, a nossa política nacional de educação ambiental, ela é uma referência no mundo todo para a legislação em relação ao meio ambiente. Ela é incrivelmente perfeita, né? Eu faço questão de manter estes termos. Tu pode dizer, professor, o senhor está exagerando, o senhor está aí viajando na maionese, o senhor está falando besteira. Não, gente, não é. Quando nós falarmos desse documento, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, olha só o que diz o nosso material. Na sala de aula, a gente vai discutir o contra, tá? Eu estou mostrando, olha, PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, aí tem um pontinho aí, está dizendo prós e contras, né? Prós e contras. Aí você vai ver depois comigo. O pró a gente já está falando. Os contras a gente vai ver depois. Depois que a gente discutir isso, o documento, a gente vai falar sobre os contras dele, tá? Vamos discutir isso. Então, diz o seguinte: a educação ambiental foi regulamentada pela Lei 9.795 em abril de 1999, que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental. A Diretoria de Educação Ambiental foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente em 1999 para desenvolver ações a partir das diretrizes definidas pela lei, cuja regulamentação define que a coordenação da Política Nacional de Educação, olha, a coordenação da Política Nacional de Educação fica a cargo de um órgão gestor, quer dizer, foi criado um órgão específico, tá? Um órgão para cuidar só da Política Nacional de Educação Ambiental, tá? Dirigida pelos Ministérios de Estado do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Então, nós temos um órgão gestor, que depois nós vamos ver, chamado de CISNAMA, tá? Ele é responsável e ele fica para dois ministérios, ele faz parte de dois ministérios, Ministério
de Estado e do Meio Ambiente e o Ministério de Educação. Por que, professor, dois ministérios para compor essa instituição, este órgão específico, esta autarquia? É simples. Quem melhor para falar dos processos educacionais do que o Ministério da Educação? Né? Não tem. Nenhum outro ministério dentro do Brasil vai falar melhor, com mais autoridade, com tanta propriedade do processo educacional do que o próprio Ministério da Educação. Né? E com a mesma coerência, quem melhor para falar de meio ambiente do que o Ministério de Estado do Meio Ambiente? A educação vai falar sobre... Não, não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Vamos juntar os dois ministérios nesse processo. A educação vai cuidar do processo educacional e o meio ambiente vai cuidar do processo falando sobre o meio ambiente. E nós vamos unir forças e fazer uma educação ambiental dentro do território nacional. Olha como eles se organizaram, como foi realmente muito coerente e muito acertada, né, a ideologia, a proposta que foi feita pela Lei 9.795. Né? É uma lei recente, de 99, né? Em 99, sei lá, eu acho que eu tava aí com uns quase 15 anos, por aí. Né? Já tô meio velhinho, mas tudo bem. Então, aí, nós estamos falando aí de uma condição onde o governo ele já organizou a casa logo daí. Ele vem preparando de cima para baixo, ele vai dando logo responsabilidade para os grandes para começarem a descer e distribuir as funções e responsabilidades de cada um. Ninguém ficou de fora desse processo. Meus queridos, na sala de aula, nós vamos ler um pouco alguns trechos deste documento, desta lei, mas se você já quiser acessar, né, lá na plataforma você tem Política Nacional de Educação Ambiental, já está disponível em PDF lá na plataforma, pode dar uma baixada se quiser ler, acho que tem umas 6 ou 7 páginas apenas, e tem muita coisa interessante lá, né? Nós vamos apenas dar uma pincelada em alguns trechos dele em sala de aula, comentar um pouco a respeito dessa legislação, para a gente dar sequência na nossa disciplina, né? Alguns pontos importantíssimos que nós temos lá. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar sobre educação ambiental e, para variar, aquele esquema, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá? Brincadeira, pessoal. Até a próxima. Eu vou lançar a frequência de vocês. Acompanhem essa aula direitinho, assistam com cuidado, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.